Olha, uma reportagem hoje, Luiz Suzy e Bruno Araújo, do estado de São Paulo, mostra a grave crise financeira que assola o estado do Rio Grande do Norte. É terrível a reportagem do Estadão, tá? O Estadão destaca que o Rio Grande do Norte tem a pior situação fiscal do Brasil. A pior situação fiscal do Brasil. E dados do Tesouro Nacional, que é o que baseia a reportagem do Estadão, mostra que nós começamos o ano com um caixa negativo de 3 bilhões de reais. Fora o resto a pagar, tá? Fora o que vai aparecer de conta, a gente começou o ano com um caixa negativo de 3 bilhões para cumprir as responsabilidades do ano de 2026. Apenas isso, tá? Apenas em recursos não vinculados, aqueles que não têm destino carimbado por lei, revela que o Estado do Rio Grande do Norte não possui dinheiro suficiente para quitar suas despesas herdadas de anos anteriores e assumir novos compromissos, destaca a reportagem. A situação é apontada como a mais delicada e a pior entre as 27 unidades da federação. Além do déficit bilionário, o governo da professora Fátima Bezerra foi o único do Brasil a ultrapassar o limite máximo de gasto com pessoal exigido pela LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O executivo potiguar gastou 56,41% da sua receita corrente líquida com folha de pagamento, o teto é 49%, mesmo assim gastou 7,41% a mais. O descumprimento, mais uma vez, ainda vai trazer mais problemas para o estado do Rio Grande do Norte, tá? Em antedespedida, Fátima vai ter mais problemas, deverá ter vários repasses bloqueados, porque não cumpriu nem os acordos que fez com a federação. É gravíssimo, lembrando que o vice-governador Walter Alves disse que justamente esse era um dos motivos que não faria ele assumir o governo em abril. A gente já sabia que a situação do Estado não era boa, já se conversava, os números que já eram apresentados, e essa notícia agora vem como uma pá de cal, né? Deixando claro que o que foi dito, que é dito na própria reportagem, é que o Estado ele não pode, no último ano de governo, ter novos gastos, contrair novos empréstimos. Então, o que é que vai ser feito? O que é que a gente pode esperar de algo que já estava ruim e a gente tem a confirmação de que é o pior? A situação. Como é que vai ser feito com a folha, como é que vai ser feito com os fornecedores, como é que vão ser feitos pagamentos, porque o que já não tinha desses 7 anos, agora é que não vai ter nenhuma possibilidade de ter. Como será que o Estado vai gerir? É como você entrar na sua casa, como a matéria mesmo fala, num cheque especial. Entrou no ano cheque especial. E não é um númerozinho qualquer. É um absurdo. É um absurdo. É o retrato desse governo. Luiz e Bruno Araújo, vão comentar? Vai lá. Primeiro dizer o seguinte, não vejo aí, até aqui, nenhuma novidade. A gente sabe que a situação fiscal do estado do Rio Grande do Norte, ela não é das melhores há algum tempo. É importante dizer também que não é por esse motivo que Walter Alves não vai assumir a função. Ele não vai assumir a função, na minha opinião, por 2 motivos. O primeiro deles, porque ele teria pela frente 8 meses. Independente de qualquer coisa, você assumir o governo do estado por 8 meses, lhe coloca em dúvida sobre a continuidade. Depois desses 8 meses, ele que foi vice-governador por 4 anos, depois disso ele ficaria sem local para sentar enquanto político. Então, ele faz uma escolha racional nesse aspecto. Outra é a questão da coragem de assumir, que claramente ele escolheu aquilo que para ele era mais seguro e confortável. Apesar de ainda observar, enquanto jornalista e uma pessoa que gosta da política, de imaginar que não seria surpresa se, numa eventual descompatibilização de Fátima, ele decidisse, junto com o seu grupo político, sentar para poder fortalecer o projeto do seu candidato a governador, que é Alisson Bezerra. Dito isso, o próprio governo do estado sinaliza, e na reunião no encontro que teve com os jornalistas, onde apresentou uma série de números, o Carlos Eduardo Xavier sinaliza, dentre outras coisas, a trajetória descendente desse comprometimento da receita corrente líquida com o pessoal. Assumiu, era mais de 60%, lá atrás, esses números chegaram a 53%, numa trajetória descendente,
duas decisões em nível federal voltaram essa trajetória para um nível crescente e voltou a crescer. E a expectativa do governo do estado é que esses números fechem ainda menores do que quando entrou. Acaba sendo um legado nesse aspecto do cumprimento da receita corrente líquida. Somado a isso, um projeto de lei que foi aprovado, uma mensagem enviada para a Assembleia, que limita os aumentos a um percentual da receita corrente líquida, ou seja, você não pode comprometer mais do que esse percentual, que se não me engano é 10% daquilo que for superávit. Se não tiver, não sobe. Corrige só a inflação. Então, essa foi uma medida que vai evitar o que aconteceu dentro do próprio governo atual. Evitar que os próximos governadores sejam obrigados a pagar aumentos que o Estado não pode pagar. E alguns aumentos são constitucionais, o Estado precisava implantar. Então, é óbvio que diante de um cenário como esse, qualquer governador teria dificuldade. Bom, 60%. Se você me permite aqui, vai lá. Todos são culpados, né? Menos Cadu e a governadora, né? Eu escutando o comentário, não tenho como não pensar diferente. O vento é culpado, o sol é culpado, a conserva é culpada, todo mundo é culpado, menos quem administra o Estado. A mulher assumiu 8 anos atrás, 8, conseguiu reduzir em 3% o limite, em 3%. Aí é batido palmas para isso. Na verdade, Bruno, ele reduziu em 10%. Em 3%. Era 61, está em 54, 57. Era 63,64. Olha, hoje está 56, né? Nada 56. do que Cadu... Chegou a 53. Pega as entrevistas de Carlos Eduardo Xavier ao longo dos anos. Nada de que Cadu diz se consolidou. Nada. É muita farofa. Faz um café da manhã para brodagem, né? Eu sou brodagem, Bruno? Não, você não. Eu tenho você, já disse a você em várias vezes, eu tenho você como um dos caras mais respeitados. Mas por que não chamou a imprensa toda? Aí você tem que perguntar aí. Não, eu estou perguntando aqui, por que não chamou a imprensa toda? Então como é que eu não vou fazer esse link de chamar só os próximos? Por que não chamou a imprensa toda do Rio Grande do Norte? Por que não chamou quem podia fazer pergunta indigesta? Só chamar... É isso que não tem como eu pensar diferente, Bea. E aqui não é com você, claramente. Eu não uso subterfúgio. Mas, aí agora Walter Alves, cara. Walter Alves estava montando a equipe, bicho. Walter Alves indicou o presidente da CAERN, indicou o presidente da Secretaria de Desenvolvimento, quando começou a transição. Você sabe disso, todos nós aqui sabemos disso. Walter Alves já tinha nome para assumir as finanças, para assumir o planejamento. Estava montando a equipe para assumir o governo. Como é que vai dizer que um cara desse não quis assumir o governo? Ele não quis assumir o governo, porque quando chegou o número na mão dele, ele se desesperou. Essa é a verdade. Eu disse, eu não vou me ferrar, não. Estava montando a equipe, estava montando já, vendo o nome para comunicação, para a polícia, para a segurança. Estava estruturando, rapaz, a gestão dele de 8 meses. Walter Alves não seria candidato, não. Walter Alves ia assumir um cargo no governo federal se Lula ganhasse a reeleição. Estava tudo certo, rapaz. Aí dizer que Walter Alves está sendo escroto porque não quis assumir... Walter Alves foi uma bomba e pulou fora. Essa é a grande verdade. Grande verdade. Olha, tem hora que eu tenho vontade que a Assembleia elegesse Cadu para governar os 8 meses. Para ver quais seriam as desculpas que ele iria dar sendo gestor. Porque querer desassociar ele de fato não é brincadeira. Dizer que o melhor vai começar a falar em 2022, que o melhor ia começar na campanha. E foi só fumo. Pega o primeiro governo de Fátima com o segundo governo de Fátima, compara os dois aí. O primeiro deu de capote no segundo. Fátima fez uma boa gestão no primeiro mandato, a prova diz que foi reeleita. Tudo bem que souberam costurar politicamente, tiveram capacidade, anularam a oposição. Mas ela não fez um governo ruim, não. Entendeu? Essa, na minha avaliação, é isso. Só trazer o dado exato, Luiz. Bruno disse que a redução foi de 3%. Vamos lá. O governo, de 60 para 56. O governo assumiu em 2018... 8 anos atrás. O comprometimento de 60... só mais um detalhe, sabe? Este governo aqui, por essas coisas federais que o governo federal fez, culpava Bolsonaro. Cadê que culpa Lula agora? Cadê que culpa Lula? Pelos reajustes, pela implementação. Cadê que culpa nada? Vamos lá. Só do socorro do governo federal. Muito rápido, olha só. Nessa comparação, em 2018... o governo assumiu com comprometimento de 63,64%, certo? Em meados de 2022,
esse número chegou a 53, acho 53, a 53,1, algo assim. Uma redução superior a 10%. Olha só, no intervalo de um governo, a redução foi de praticamente 10%. E o que é que acontece nesse meio? Olha só, a redução do ICMS, que comprometeu, obviamente, o caixa e a receita do Estado, dos municípios. Do ICMS, a redução do ICMS. Zerou, Bruno. Ela zerou. Zerou para os estados da gasolina. Pelo amor de Deus. Zerou, Bruno. Isso é um fato. 300 milhões de compensação, cara. Não, Bruno, primeiro, a perda foi muito superior a isso e a compensação foi menos de 300 milhões. O governo federal botou dinheiro aqui na primeira gestão de Fátima com força. Bruno, tudo dinheiro da pandemia, Bruno. Peraí, não vamos misturar as coisas, não. A segurança aí, BA. Bruno, a segurança. Bruno, não, porque o problema dessa discussão é porque quando a discussão ela vai para os números e o rebate ele vem na retórica. Retórica não. É retórica. Não, é retórica. Porque eu só estou dizendo que reduziu mais de 10%, Bruno, no intervalo de 4 anos. Mas mas não muito dinheiro, mas dinheiro da pandemia. Dinheiro que não tem a ver necessariamente com a arrecadação. Na hora que houve corte, olha só, houve corte nesses repasses, né, no ICMS, houve um aumento do valor do salário do professor de 34%. Depois houve outro, salvo engano, de 14% ou 15%. Aí, mas e os aumentos que Lula deu? Os aumentos foram... Mas não era a Fátima que defendia aumento? Bruno, dos professores? Bruno, quantas vezes... Como é que ela pode dizer que isso é culpa da indigestão? Não, peraí. Quantas vezes a gente viu um aumento no valor de 34%, que não fosse, por exemplo, para o judiciário? Quantas vezes a gente viu? Bora parar os números aqui. A gente está falando... Luiz, permite só uma coisa. Em todo o Brasil, nas 27 unidades da federação, teve a diminuição da pauta do ICMS. Todo mundo reclamou. Por combustível. Todo o Brasil. Todo. Por que só o Rio Grande do Norte que ficou nesse 8? Primeiro ponto. Segundo ponto. Por que Minas Gerais conseguiu sair da situação que estava? Rio Grande do Sul conseguiu sair da situação que estava. Até o Rio de Janeiro conseguiu sair e o Rio Grande do Norte não. A gente é o pior do Brasil. Minas está quebrado, Bruno. Zema não está conseguindo sequer dar força ao seu candidato ao governo. Os fornecedores lá estão recebendo. A situação de Minas Gerais, a situação fiscal lá não é pior do Brasil. Vamos lá, Bruno. A situação de Minas Gerais ela é muito melhor do que 7 anos e meio atrás, quando ele encontrou um governo destroçado pelo governador Pimentel do Partido dos Trabalhadores. Isso é um fato. O governo absolutamente destroçado, muito pior a situação daqui, inclusive com muitas ajudas de governos federais, tanto do presidente Bolsonaro quanto do presidente Lula. Luiz? Não é tipo o que aconteceu aqui. Tá. Agora, essa ginástica que a gente às vezes tenta, ouve assim, uma ginástica verbal, assim, porque vamos lá, 63, 64, no primeiro ano do governo vai a 53, fato. Mas no mesmo governo da professora Fátima, nós batemos a casa de 56% do comprometimento. A gente está falando de um dos itens de um governo, comprometimento, sendo que a lei ela disse que tem que ser 49. Isso. Nós estamos na casa dos 56. Então, a gente se arvora de dizer, não, saímos de 63 para 53. Mas o mesmo governo opera com números que aumentam até quase que a casa de 57%. Por isso que, nesse quesito, nós somos um exemplo negativo, assim como outros exemplos no Brasil. Quando a gente olha para esse número, a gente vê a capacidade de investimento do próprio governo, que também é uma das piores do Brasil. Quem é do lado do PT ou quem é torcedor se arvora dizer que a governadora colocou os salários em dia. Isso é um fato. E é um fato que levou ela a ser reeleita para o segundo turno. Triste de um povo em que a gente olha para salário em dia para dizer que ele merece ser reconduzido, quando na verdade os níveis de investimento desse governo foram os piores dos últimos governos. Um ajuste orçamentário e uma reforma de gestão não foi feito. E é por isso que em 2026, certamente, nós vamos enfrentar restrições severas de investimento e, com certeza, limitações operacionais. Limitação operacional é deixar de pagar fornecedor, é deixar de pagar em dia os consignados, é deixar de pagar em dia o seu salário, pagando o 13º em janeiro, em dia 10, 11, 12, com desculpas esfarrapadas que o sistema saiu do ar, mas que você, pela 10ª vez, recebe atrasado. Isso é uma limitação operacional. Então, por mais que haja uma ginástica, e eu entendo o secretário Cadu, afinal de contas, ele quer ser governador do estado.
É uma ginástica verbal para dizer que nós temos hoje 57, mas estamos muito mal sim, se compararmos com outro estado. Os números não mentem. Nós temos dívidas para com fornecedores, nós temos limitação de investimento, nós temos um governo inchado demais e nós temos sim, com certeza, limitação operacional em 2026. Seja o governador que for, e o próximo vai enfrentar sim o desafio de caixa. E com isso, eu só finalizo dizendo o seguinte: nós nunca arrecadamos tanto. Embora haja a desculpa de zerar o ICMS quando a gasolina bateu R$12, por exemplo, no Brasil, que era uma medida drástica, e quando é drástica para todo mundo. Mas na sequência, ainda que baixe de 20% para 18%, e durante esse ano nunca se arrecadou tanto, o estado do Rio Grande do Norte nunca arrecadou tanto como o da professora Fátima, governo 2. E aí, limitação operacional. Então, não há que se falar. Tem toda essa ginástica, os números. É muito bonito colocar o número numa apresentação bonita. Mas o fato é que o Rio Grande do Norte está quebrado. E o próximo governante vai pegar um estado absolutamente quebrado. Eu vou relembrar a entrevista de Carlos Eduardo Xavier a esta bancada em 2023. No final de 2023. Ele veio atender o nosso convite e veio conceder uma entrevista aqui, para justificar o pedido de aumento do ICMS para 2024. Eu não estou falando nem o aumento do ICMS do ano passado, não. Estou falando que foi válido em 2024, que começou em abril. Ele disse que o governo Bolsonaro tinha causado um rombo nos cofres públicos do Rio Grande do Norte de 450 milhões de reais, com a pauta do ICMS e combustível. Tá? Depois disso, o governo federal fez uma repactuação com os estados que compensou o estado do Rio Grande do Norte com quase 300 milhões de reais. Tá? Depois disso, a Assembleia Legislativa aprovou o aumento do ICMS para 2024, para 23, não foi isso? 23, 24, que ficou de abril a dezembro em 20%. Em 20%. Depois voltou para 18%. Só o aumento do ICMS de 18% para 20% naqueles 8 meses de 2024 já compensou 150 milhões de reais que ficava negativo. Mesmo assim, depois o governo Fátima mostrou força e conseguiu de novo aumentar o ICMS, que tinha voltado para 18% e hoje é de 20%. Fazendo do Rio Grande do Norte não só ter uma das maiores alíquotas de ICMS, mas tendo um dos maiores arrecadação per capita do Brasil. É isso que acontece hoje. E olha a situação que a gente se encontra.